Fala, galera lá. Estamos aqui mais uma vez aqui gravando. Vamos tentar fazer mais um bate-papo aqui com vocês hoje, tá? Vai ser muito legal, eu estou muito feliz. Nossa, é o terceiro bate-papo que nós vamos fazer aqui no Estúdio Delata. E é um estúdio nosso, né? Apesar que, poxa, estou convidando vocês para virem para cá, até agora nenhuma alma viva veio, a não ser o próprio Rubão aqui, ó. Pô, mal, que é isso, meu? Vocês querem me... Não vou falar o que eu pensei. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre oração, que é o exercício espiritual mais saudável que existe para nós, tá? Que, na verdade, é sobre a oração. Como é que nós devemos orar, e tudo o porquê de orar, eu vou tentar explicar algumas coisas para vocês que a gente deve fazer, que é uma coisa, um sentimento espiritual que traz só bem para nós, tá bom? Bom, e a oração, ela tem que ser um negócio bem simples, tá? Tem que ser um negócio, como se você estivesse falando com o seu pai carnal, seu pai terreno, tá? É um pedido, é uma proteção, alguma coisa que você tem que pedir para as pessoas te ajudarem, tá? Então, cara, não é. Você tem que pensar como se fosse Deus fosse uma pessoa muito próxima a você. Porque ele, na verdade, ele está próximo a você, ele está dentro de você, porque é o Espírito Santo. Tá? Então, ore, mas olha, com a maior humildade do mundo, como se ele fosse teu amigão, entendeu? Ele é teu pai, mas antes de tudo, ele é teu amigo. Ele vai te salvar. Tá bom? Bem, eu sou Hernani Lacerda, eu sou engenheiro civil, eu sou estudioso de teologia e, cara, o que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam no nosso canal, se você já estiver inscrito, coloque pessoas aí para ajudar a gente aí, parentes, não importa o que for, tá? Amigos, dê os likes, faça comentários. Comentários é bastante importante, tá? Faça bastante comentários aí a respeito dos vídeos. Fale até se ele está ficando melhor, se está ficando melhor, qual que é a percepção de vocês, tá bom? Para a gente sentir realmente o que está acontecendo, tá? Primeiro, pessoal, vamos falar das diferenças entre o que é rezar e o que é orar, ok? Orar é aplicar aos evangélicos e refere-se ao ato de comunicar-se com uma divindade ou uma entidade espiritual, através de palavras e pensamentos. Pode ser feito de forma pessoal, individual ou em grupos. Na oração, inclui-se louvor, adoração, agradecimento, arrependimento, intercessão, petição, uma conversa franca com o divino, certo? Já, no caso de rezar, é aplicado aos católicos que seguem um formato mais estruturado no assunto, com palavras rituais específicas de acordo com a tradição religiosa. E exatamente como rezar o Pai Nosso, a Maria, entendeu? É um negócio mais estruturado, mais cadenciado, mais repetitivo. Certo? Pessoal, e por que devemos orar? Ué, na verdade, não tem muito sentido, né? Porque se a gente pensar que Deus sabe tudo que a gente pensa, tudo que. Seria meio ilógico, né? Não teria nenhuma necessidade, certo? É claro, né? Só pergunta. Vamos pensar o seguinte. Lembra do episódio 11? Aliás, eu gravei um tempo aí. No episódio 11, a gente falou sobre o amor de Deus. A gente sabe que o amor de Deus é incondicional para conosco e a gente entrega por livre-arbítrio. Se quiser devolver o amor que ele nos dá, a gente devolve para ele, certo? De forma similar,
Se a gente ora para Deus e faz todas as nossas orações, ou rezas, do jeito que você entende melhor, ele se sente grato, ele se sente, sabe, é um negócio, é uma troca. E daí ele te atende, cara. Você vai ver, eu vou explicar para vocês aí bastante detalhes, tá? Inclusive assuntos bíblicos, palavras, passagens bíblicas. Vamos começar já agora com as nossas passagens, tá bom? Vamos começar primeiro por Salmos 6:9, escrito por Davi. Vamos à leitura? O Senhor julgou minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Vamos agora para João 14:13. É lógico que escrito por João, né? Vamos lá? E tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos continuar lendo João, lendo capítulo 16, versículo 23 e 24. Vamos à leitura? E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vou de dar. Até agora, nada pedisse em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Lendo agora Filipenses 4:6-7. Mas não boa, hein, pessoal? Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Pessoal, completando, vamos ler Mateus 7, Mateus 7, de 7-9. Vamos à leitura? Pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre de vós é o homem que pedindo pão ao seu filho lhe dará uma pedra? Pessoal, tá bom. Vocês não entenderam ainda que eu tenho que orar? Aí eu não. Ai, caramba. Tem que orar, né, pessoal? Tem que orar. A galera de lata é inteligente. Vai orar, vai. Vamos explicar um pouquinho. Pessoal, em geral, as orações, elas são distintas em 5 partes, tá? O que seria? Primeiro, você tem que fazer um louvor e uma adoração a Deus e fazer toda a honra e toda a glória que ele merece, certo? Depois você tem que fazer agradecimentos a tudo que aconteceu para você no dia anterior, o fato de você estar vivo, tudo que acontece, a tua refeição, você tem que agradecer a Deus, tá? Depois, você tem que se arrepender de todas as coisas erradas que você fez, mesmo as coisas que você nem sabe que tenha feito errado. Você tem que pedir perdão para Deus, para tudo que ele tenha misericórdia de te perdoar e os pecados que você sabe mais ainda, tá? E depois, a intercessão, você tem a intercessão dele para ele abençoar os seus entes queridos, abençoar seus amigos, os seus próximos, abençoar todo mundo, tá? Depois lá na frente eu vou explicar como é que eu oro, mais ou menos, para você entender, tá? Aliás, sempre quando eu oro, é porque eu sou evangélico, mas entenda, o católico entenda que também serve como uma reza, tá bom? Tem a diferença de orar e rezar se você for evangélico ou for católico, tá bom? E no final da oração você tem que fazer uma petição. Você faz uma petição, claro, se você quiser, se você tiver alguma coisa. O que seria a petição? A petição é você pedir alguma coisa que você te interesse. Tipo assim, as coisas básicas. Uma Ferrari, casar com a Luísa Brunet, e aí vai. E, ó, se vocês lerem
Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Tá? Então, pede, velho. Pode pedir que o Papai do Céu vai prover, tá bom? Vamos lá? Galera, Delato, vou tentar explicar um pouquinho a oração que Jesus, o nosso Deus, nos ensinou, que é o Pai Nosso. Tá? A oração está em Mateus 6, 9 a 13. Só que vamos ler versículo por versículo para ter entendimento e dar uma explicação de cada versículo, tá? Então vamos começar então primeiro. Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A oração, pessoal, começa com uma adoração e louvor a Deus. Nada menos do que isso, né? Porque a gente primeiro tem que louvar, adorar, para depois fazer alguma petição, alguma coisa, tá bom? Vamos para Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Agora, pessoal, estamos nos entregando ao juízo de Deus e temos que pedir a intercessão de Jesus Cristo nesse assunto. Pessoal, Jesus Cristo é o nosso advogado, e sem ele é ruim, tá bom? Vamos para frente? Vamos para Mateus 6,11? Vamos para a leitura? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mais uma vez, pessoal, é uma petição nossa para que não nos falte alimento, não nos falte nada durante a nossa vida, tá? Na verdade, se você for ver o Pai Nosso, é pouco louvor para ver o tanto que a gente pede. Porque a gente pede para estar no vida eterna, pede para ter um alimento de todo dia. Jesus Cristo que desse jeito. Então vamos orar assim. Vamos para Mateus 6,12. Talvez esse aqui seja o mais difícil de atender, né? Só que esse é o mais importante, tá? Só para vocês entenderem, tá? Perdoe-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pessoal, aqui está o maior segredo de tudo. Se a gente não conseguir perdoar as pessoas que fizeram algum mal pra gente, alguma coisa que a gente vê que fizeram de errado pra gente e tal, não falo perdoar dívida de dinheiro, não é isso. Até pode ser, mas não é de valor, não sei o quê. Por exemplo, é o sentimento, sim. Isso você tem que tirar da frente, porque isso é um problema que você tem e que a outra pessoa não tem. A pessoa tá, tipo, engano para você, entendeu? E se você não perdoar ela, sabe quem também não vai perdoar você? Pai do céu. Tá bom, queridão? Então vamos perdoar. Pelo menos vamos deixar nosso coração livre, leve e solto, tá bom? Vamos parar com esses negócios. Se você tem problema com a família, perdoa. Você não precisa pedir perdão para eles. Deixa eu te explicar para vocês outra coisa. Você tem que perdoar dentro de você. Bom, e acabou. Porque Deus sabe que você está perdoando a pessoa. Você não precisa chegar. Seria o mais interessante. Não precisa isso. Tá bom? Vamos para mais um pedacinho. Vamos para Mateus 6,13. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pessoal, o que é a tentação e livra-nos do mal? Mais ou menos a pegadinha do adversário, né? Satanás, eu não gosto de ficar falando de Satanás, eu sempre falo adversário, tá? Só para vocês entenderem. É que o adversário nos coloca, aquelas pegadinhas vezes, aquele getback e tudo mais. Então, toda vez que você tem uma tentação, alguma coisa, é o adversário que colocou na nossa frente. E Deus vai nos ajudar, a gente está pedindo isso, inclusive a intercessão de Deus, para que nos ajude, a gente crendo, em acreditando, em orando, a gente vai
vai evitar todos esses problemas, tá bom? Por isso que é importante orar, tá bom? Pessoal, eu falei que a gente só ia ler de Mateus 6, de 9 a 13, mas vamos ver Mateus 6, 14. Vocês vão ver que também é referente a perdoar as dívidas. Aí. Vamos dar uma lida? Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eu prefiro voltar a falar, eu preciso voltar a falar sobre esse assunto. Se a gente não perdoar, a gente está na roça. Você que escolhe, cara. Tem uma vida eterna aí pra você ter ou não, entendeu? Aí, eu já sei qual que é, cara. Tá bom? Tomara que vocês queiram o mesmo que eu, tá bom? Vamos ter mais um pedacinho, fazer mais uma leitura da Bíblia? Vamos ler Mateus 6, de 7 a 8. Não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Cara, isso eu tô aprendendo ele nos católicos, né, velho? Pô, a gente não pode ficar só em Ave Maria, Pai Nosso, esses negócios aí. A gente também faz uma oração, um negócio mais próximo de Deus, né? Ai, cara. Isso aí, que coisa bonita. Então, como eu falei, a oração tem que ser um negócio seu, não é um negócio repetitivo. É lógico que tem algumas partes, por exemplo, eu sempre, quando eu vou falar como é que eu faço a oração daqui a pouquinho, aliás, agora mesmo, né? Mas eu começo sempre no meu Pai, Filho, Espírito Santo, e falo Pai Nosso e tal, mas eu vou explicar tudo melhor agora, tá bom? Então, a glorificar em o Pai e dar toda a honra e toda a glória que ele merece, cara, pode pedir que você vai ser atendido, entendeu? É lógico, para Deus nada é impossível, mas também tem uns negócios aí que não adianta pedir, né? Ficar falando da Lombardi, no meu caso, não vai rolar. E acho que Ferrari também não vai rolar do meu lado. Eu continuo orando e acreditando em Deus, tá bom? E pessoal, quando eu faço minha oração, primeiro eu faço o Pai Nosso, né? Eu faço a oração do Pai Nosso. Depois eu glorifico a Deus, faço todos os agradecimentos a Deus, a tudo que aconteceu no dia anterior, a noite que eu descansei, e também pelo fato de eu estar vivo e poder conversar com ele e ver a natureza, porque a natureza é Deus, tá? Então eu sempre falo sobre a natureza também, tá? Beleza? E é importante você, quando for agradecer a Deus, as coisas, agradecer inclusive as coisas ruins. Porque às vezes alguma coisa ruim, você aparentemente é ruim para você, na verdade, Deus está dando um livro mesmo. Ele está te salvando de algum problema que você possa vir a ter. Bom, você tem um problema de emprego, mas se você tivesse entrado nesse emprego aí, você poderia ter um problema maior lá na frente. Então, Deus, ele sempre, ele sabe, ele é temporal, que eu já falei para vocês nos episódios, né? Então, ele sabe o que é bom e o que é ruim para você. Então, até as coisas ruins para vocês sejam ruins, agradeça, tá? Uma experiência que você teve, tá? Um aprendizado, alguma coisa, Deus te deu. E daí eu glorifico a Deus, eu reporto aí que eu acredito na Trindade, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Falo que eu creio no nascimento original de Jesus Cristo, na crucificação dele, e por isso justificou a remissão dos meus pecados, os pecados do mundo, na verdade, e ressuscitou o terceiro dia, e por isso ele vive, certo? Que ele está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, morto, e que ele vai retornar pela segunda vez, e com essa segunda vinda dele, vai nos dar a vida eterna. Que coisa melhor que isso, senhores? A não ser que Jesus Cristo é a única verdade, é o único caminho e é a minha vida.
Só isso é uma grande coisa. Bem, pessoal, daí vem a parte dos arrependimentos, né? Que você pede para Deus para ele perdoar os pecados que você teve, todas as coisas que aconteceu, uma besteira que você tem feito. E, como eu disse anteriormente, mesmo as coisas que você nem lembra que tenha feito, pede perdão, não? Então, assim, você complementa aí o período que você, a última vez, tudo que aconteceu, e você sempre dá, tipo, um clima, uma limpeza no assunto, tá bom, pessoal? Daí eu peço a intercessão de Jesus, de Deus, né? Pedindo que ele abençoe todos os meus familiares, todos os meus amigos, os familiares dos meus amigos, das empresas que eu presto serviço, todas as pessoas que eu tenho contato e tudo mais, né? Todos esses sejam. Eu falo também das nações, eu falo de Jerusalém, que é importante, isso na Bíblia. Né? Eu sempre orar por Jerusalém, eu aproveito essa guerra aí, Israel e Palestina, eu falo do Líbano também, eu falo de alguns outros países que estão envolvidos em guerra, a Rússia e a Ucrânia, tá? E falo do Brasil, que é uma guerra eterna, né? Política nossa, pelo amor de Deus, né? Uma guerra eterna por Cristo. Acho que Cristo resolve isso. Ele não está interessado em resolver esse negócio nesse momento. Cara, é muito louco isso aqui. E eu continuo fazendo uma petição, né? Que é uma solicitação a Deus, Jesus, Espírito Santo, das coisas que a gente está precisando, né? Acertar alguma proposta, fazer alguma coisa, uma viagem, da proteção para a gente, da sabedoria, tudo envolve isso, sabe? A proteção. Aliás, esse negócio de proteção é importante, cara. Não sei um negócio. Não sei se já faz um mês, mas faz um pouco. Eu comentei alguma coisa, inclusive. Bom, eu estava saindo aqui de casa, eu estava saindo bem cedo, que eu tinha uma reunião. Eu pego o metrô, né? Eu ando mais ou menos uns 800 metros para pegar o metrô. Daí, quando eu estava a caminho, eu sempre vou a caminho de olhando, né? Porque minha oração leva uns 45 minutos, então não dá, eu não consigo terminar ela durante o tempo que eu estou em casa. Então, a caminho, mas eu sempre peço para Deus me dar proteção, tá? Eu vou explicar como é que eu peço essa proteção aí para vocês. É interessante isso aí, tá? E aconteceu que nesse dia de proteção, daí tinha uma pessoa, umas 4h15, 4h20 da manhã, uma pessoa estava parada ali em determinado lugar, ela falou assim, olha, é melhor você não ir aqui, porque lá embaixo, lá, foi na curva ali, tem um motoqueiro que está esperando para salvar as pessoas. Não entendi que era uma aviso, né? Voltei para minha casa, peguei um ônibus e fui até a estação do ônibus. Eu não sei se isso realmente aconteceu, se estava, ou se tinha alguma coisa, mas para mim foi um livramento. Então, sempre quando você pede coisa para Deus e tal, lógico, em oração, e acreditando, crendo, também não adianta você fazer oração e fazer fazendo besteira o tempo inteiro e esquece, meu velho. Não vai te ajudar em nada, tá? Você tem que ser uma pessoa com fervor, acreditar nele e tal, para você fazer os pedidos, tá bom? Eu vou passar esses dois tipos de proteção que eu peço aqui. Eu peço proteção para minha casa e para quando eu estou saindo. Vou fazer bem perto do que eu passo mesmo, para vocês pegarem isso. Eu acho até legal vocês fazerem a proteção que eu peço para mim, quando eu saio de casa. Quando eu estou próximo a sair, eu estou saindo, eu já faço essa petição para Deus, tá? O que seria? Que ele, com o seu sangue sagrado,
me protegesse durante todo o dia, para onde for que eu fosse, de protegesse de todos os meus inimigos. O que são os meus inimigos? Eles são aliados do adversário. Que seriam eles? Os ladrões, as pessoas mentirosas, as pessoas falsas, as pessoas más. Tá? Então eu peço que todas as ações dessas pessoas e todas as palavras que elas têm contra mim sejam inócuas, que não tenham efeito nenhum. Tá? Então esse é o primeiro pedido que eu faço. Depois eu vou fazer outro, eu vou falar que eu faço pedido para minha casa. Beleza? Como é que eu faço para minha casa? Eu peço para Deus manter minha casa limpa. O adversário fora da minha casa. Adversário eu já te falei, né? Coisa ruimzinha lá, né? E eu peço para ele mandar anjos com espadas embanhadas e guardarem toda a casa e protegerem ela, para nada de ruim. Então eles guardem a porta da frente da minha casa, a porta, janela da sacada, todas as janelas, todas as frestas, todos os cantos. E eu autorizo, em nome de Jesus Cristo, que esses mesmos anjos, se tiver alguma coisa errada dentro de casa, uma coisa ruim dentro de casa, que eles tirem também. Tá? Então aqui em casa, graças ao bom Deus, só tem coisa boa e coisa de Deus. Tá bom? É assim que eu falo. Tá bom? Pessoal, outra coisa, não adianta eu ficar fazendo coisa errada e ficar orando na hora, porque isso, na verdade, é abominação para Deus, tá? Pra vocês terem uma ideia, o rei Davi, que deve ter sido um dos caras mais próximos de Deus, né? Ele simplesmente teve aquele episódio com a Batseba, né? Que era casado com Urias, daí ele teve uma relação sexual com a Batseba, o Urias ainda estava vivo, né? E daí ele mandou o Urias na frente de guerra lá, o Joabe, né, que era o general dele, ele pediu pro Urias ir na frente de batalha lá para dar cabo na vida dele. Daí largaram ele no pessoal lá e tiraram simplesmente o exército, acabou falecendo o Urias, né, na guerra lá. E, para vocês terem uma ideia, os vivos desse relacionamento, o primeiro filho, né, Davi ficou orando 7 dias. O filho dele nasceu e daí ficou por 7 dias entre a vida e a morte. E Davi ficou prostrado, jejuando e orando todos os dias, 7 dias, para Deus, para ter misericórdia, para perdoar ele. Então, não é. E, ó, Davi é um dos caras mais. Se você pegar a Bíblia inteirinha, é um dos caras mais ligados com Deus da Bíblia. Ele orava assim, tipo, 5, 6, 6, 7 vezes por dia. O temor nele era. Só que era um cara também. Teve bravo, matar a culpada dela. Mas isso daí foi. Aliás, um dia eu vou falar sobre isso. Aqui é que eu gosto de falar primeiro das pessoas que são menos importantes, né? Porque das pessoas importantes tem pessoas mais cultas, mais entendidas na Bíblia do que eu, e elas podem falar melhor, tá? Eu estou falando dos personagens mais pequenininhos, vamos dizer assim, não é na Bíblia, né? E é isso, tá bom? Então, mas o importante é que você entenda que não adianta você ficar orando, não sei o que tal, se você não tem um caminho certo, tá? Você tem que ajudar, você tem que se ajudar o homem te ajudando, beleza? Porque toda vez que você faz uma coisa, por exemplo, não são as obras que vão te ajudar, eu falei mas tudo que você fizer de bom para alguém, pode ter certeza que vai voltar para você bom para mim, tá? Bem, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto aí da oração. Espero que vocês tenham entendido o valor, a importância da oração, tá? Tem que ser feito,
todo dia, não pode deixar, pelo menos uma vez por dia tem que orar, tá bom? Na minha oração que eu falei, leva um tempinho a mais aí, mas porque eu dedico minha oração a todos os meus familiares, então leva um tempo. Família, felizmente ou infelizmente, é bem grande, tá bom? Já é, pessoal. Bem, muito feliz aqui com vocês. Eu peço que Deus nos abençoe grandemente. Eu oro a Deus para que abençoe a família de vocês. Orem a tudo, oro por todos vocês, tá? Todos os inscritos, os não inscritos, os meus amigos, meus inimigos, todo mundo tem que ser abençoado por Deus, tá? Porque os meus inimigos me fortalecem, tá bom? E, pessoal, se você tiver com alguém que você não está perdoando, perdoa, vai lá. Aliás, não precisa ir lá. Perdoa no teu coração, cara. Porque acontece o seguinte: se você não perdoar, alguém também não vai te perdoar. Tá bom? Beijão no coração de vocês. Olha, como eu tô feliz de dar mais uma vez com vocês, tá bom? Beijão mesmo, tá? Vai de Deus, irmãos.